Quem já achou, me dá um amém? Diz a palavra do Senhor. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a tua presença não for, não nos faça subir daqui. Alguém pode repetir isso? Outra vez? Terceira vez? Pai, glorifica o teu nome, faça a tua obra, fale a tua palavra. Queremos, Senhor, ser conduzido pela glória da tua presença. Queremos, Senhor, ser impactado pela glória da sua presença. No nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Amados irmãos, o texto lido por nós é uma sentença interessante dentro de um contexto da peregrinação que carrega grande significado. Um tempo certamente difícil para o povo de Deus, para o povo que Moisés conduzira do deserto ou do Egito, passando pelo deserto, com destino a Canaã. Lendo o capítulo 33, precisamos colocar esse capítulo dentro do contexto do capítulo anterior, que é o capítulo 32, e igualmente o capítulo 34. Aqui acontece o que chamaríamos hoje, dentro daquilo que é uma política de tensão. Havia uma grande tensão, porque no capítulo 32 nós temos a construção do bezerro de ouro, e no capítulo 34 nós temos o reescrever das tábuas da lei. Ou Moisés precisou, com sua própria mão, escrever letra por letra na pedra as leis que ele havia quebrado anteriormente por causa do bezerro de ouro. Então o contexto é bizarro, certo? Esse contexto é bizarro. Imaginam essa tensão envolvendo Deus, envolvendo Moisés, o profeta, envolvendo Arão, o sumo sacerdote, envolvendo o povo idólatra. Uma tensão gravosa, gravíssima. Havia como que uma quebra da aliança. É como se Deus dissera a Moisés: me deixa eu destruir esse povo, para que a partir de ti eu faça um outro povo. Esse povo que eu tirei do Egito é rebelde. E Moisés intercede pelo povo. Moisés se coloca na brecha como intercessor e luta, e clama, e roga para que Deus, com seu juízo, não descarregasse sua ira sobre o povo. Às vezes contar isso a partir do ponto em que nós lemos o texto e o contexto fica muito difícil, principalmente para aqueles que são novos na fé, estão a vir agora, porque às vezes o grande vício que temos como pregador do evangelho é achar que todo mundo sabe a história a partir do ponto que estamos a contar, né? Todo mundo sabe logo. Aí, quem se converteu agora começa a... e tal. Amém. Como disse o pastor Júlio, você se converteu tarde. Tem dificultar, né? Mas quero contar uma história bem rápido para você ter mais ou menos aí um quadro. Amém? Um quadro. Posso contar? Posso contar? Principalmente os antigos, vocês já ouviram muitas palavras, já passaram aqui mestres, né? Nossos mestres vieram aqui, reverendo de cá, eu penso que foi muito interessante. Eu quero voltar a partir do ponto, mas vou fazê-lo rápido, como quem está na janela de um trem, ok, de França, a assistir a paisagem. É muito rápido. Ouve só. Deus decidiu começar um caminho, ok? Na verdade, esse começo
não é o começo de todas as coisas, porque nós temos em Gênesis o começo de todas as coisas. No início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E Deus então decide fazer o homem, ok, a sua própria imagem e semelhança. Deus o coloca no jardim e Deus dá a ele uma ordem. E a ordem é: coma de tudo que está no meio do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio você não pode comer, porque no dia que você comer você vai morrer. Esta aqui é a história da criação. Deus cria todas as coisas com seu próprio poder, cria com sua própria palavra, mas faz o homem, forma o homem do pó da terra e assopra nele o fôlego de vida e coloca no homem seu DNA. O homem foi feito para ser como que divina, coloca ele para ser dominador de todas as coisas, de tudo que havia no jardim. Este homem tinha permissões para tudo, mas também tinha proibição, porque para todo nível de permissão existe um certo nível de proibição. Aí ele tinha acesso a tudo, a todas as árvores, menos a árvore que estava no meio. Este homem acaba quebrando aquilo que era proibição dentro do que era permissão, e porque ele quebrou a proibição, ele acabou perdendo inclusive a permissão. Então o homem é lançado para fora do jardim, mas Deus graciosamente lançou e começa o que nós chamamos um plano da redenção. Deus então decide resgatar o homem, mas não pode resgatar esse homem sem que a moeda do resgate fosse justiça. Então nosso Deus é extremamente justo. Ele é bom, por isso ele quer salvar, mas ele é justo, por isso o plano da redenção envolveria sangue, porque ele mesmo ditou em sua palavra que o dia que você comer você vai morrer. E se Deus é justo, Deus precisa nos matar. Deus precisa cumprir sua palavra, porque um juiz justo precisa cumprir a Constituição, precisa cumprir a lei. E a Constituição do jardim é: o dia que você comer da árvore você vai morrer. Então o homem comeu, o homem precisa morrer. Só que quando o homem come, o homem morre na dimensão espiritual, mas Deus lhe cobre com vestes de animal, com pelo de animal, lança-o fora, e Deus começa o que chamamos do processo da redenção. A família do homem certamente nasce sobre predominância do pecado. Aí começamos a ver história como de Caim, que mata Abel. Depois nasce Sete e começa a adorar a Deus. Da família de Sete nascem pessoas muito importantes como Matusalém, que viveu mais do que qualquer outro homem. Matusalém vive muitos anos. Aí ele é filho de um homem chamado Enoque, que só viveu alguns anos, foi levado para o céu. E depois Lameque que gera Noé que constrói a arca, né, onde Deus faz aliança com aquele grupo de homens, a Noé, sua mulher, seus 3 filhos, suas mulheres. E Deus então derruba a terra toda com dilúvio de água, mas preserva essa família de 8 pessoas. Essas famílias saem debaixo dessa preservação, mas ainda a condição de Adão estava sobre eles. A arca lhes livrou do dilúvio, mas não lhes livrou da condição do pecado. Ainda estavam sob a condição do pecado. Então estes homens saem e começam a viver dissolutamente. Um filho acaba vendo o pai nu, recebe a maldição, seu neto leva essa maldição para adiante. Eles constroem uma torre e ali começa a nascer a semântica, ok? As línguas várias, porque Deus confundiu as línguas. Então começou a nascer as línguas que vieram. Nós falamos, uns são Kikongo, aqui outros são Umbundo, outros são Kimbundo. Deus os separou e lançou pela terra. No meio desses homens que se expandem, Deus decide, dentro desse palheiro humano, encontrar uma agulha chamada Abraão. Um homem chamado Abraão. Ele também era de uma terra idólatra, era da Mesopotâmia, da terra de Naor. Este Abraão também era de um povo que servia a outros deuses, mas Deus conheceu o coração desse homem e começou com ele uma aliança. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te levarei para uma terra que te vou mostrar. Abraão atende logo o chamado, sem saber para onde ia, foi sabendo quem lhe chamou, seguiu adiante com sua mulher, seu sobrinho Ló, começou então um caminho. E Abraão construía pelo menos 3 coisas na vida. Onde ele chegasse, ele levantava uma tenda, levantava um altar e cavava um poço. Ele levantava um altar porque ele sabia o Deus que lhe chamou, construiu uma tenda porque ele tinha família, e cavava um poço porque ele tinha gado. Porque o altar serve a Deus, a tenda serve a família, mas o poço serve a riqueza, serve ao gado. Então a família que adoraria a Deus, e todas as famílias seriam benditas de Abraão, ele morre no caminho da promessa, mas seu filho continua. Deus chama seu filho Isaac e diz assim: como eu fui com teu pai, eu serei contigo. Isaac então sai e começa a seguir o caminho do pai. Só que Isaac também envelhece e morre. Então Isaac tinha 2 filhos, um chamado, né, Esaú, outro chamado Jacó. Esaú desprezou a promessa, vendendo sua primogenitura. Jacó alcançou a promessa. Então Jacó teve encontro com Deus em Bet-El. Deus lhe aparece e ele diz que ele seguiria e cumprindo a expectativa
nativa que tinha o seu avô Abraão, seu pai Isaac. Então esse Jacó entra para a promessa. Deus mais tarde muda seu nome para Israel e ele acaba tendo cerca de 12 filhos. E dentre eles um filho chamado José. Esse José que era menor, né, antes do caçula, mas menor, de 10 irmãos, era muito influente na vida do pai, porque ele era homem muito justo, muito reto, andava no caminho do Senhor e Deus se revelava a ele por sonhos. Esse José, por inveja dos irmãos, foi vendido ao Egito, e aonde ele foi, ele acabou ganhando muita proeminência na casa em que trabalhava, foi colocado na prisão por causa de uma mentira da patroa que queria envolver-se com o rapaz. Na cadeia, ele acaba tendo contato com os colegas de cela, que um deles trabalhava por rei. Quando saiu da cadeia, contou sobre José por causa de um sonho que o rei teve e ninguém conseguia interpretar, e José, porque tinha o Espírito de Deus, saiu para interpretar, e o rei lhe disse assim: a partir de hoje você vai ser o primeiro ministro aqui do Egito. E José sai e acaba então junto com o faraó governando aquela terra. Só que os irmãos, no tempo da crise, da fome, foram para o Egito comprar comida. Quem estava a vender? O irmão que eles venderam, porque aquele que foi como mercadoria virou mercador, aquele que foi como negócio virou um negociador lá no Egito. E então José para vender reconheceu os irmãos não reconheceram, porque quem vende esquece, mas quem foi vendido sempre lembra. Vai, ele ali fica a vender e ele reconhece os irmãos e acaba então criando um caminho para se revelar aos irmãos. Se revelou aos irmãos, perguntou: meu pai ainda vive? O teu pai está velho, mas vive, traga meu pai. E ali ele contou a Faraó: minha família vive. Quando o Faraó disse assim: olha, eu gostei de ti, gostei da tua família, mas nós aqui não gostamos de gado, não gostamos de ovelha, vamos te dar uma província inteira. Por causa de José, a família de Israel ganhou uma província chamada de Gósen, onde eles foram viver. Nessa província de Gósen, eles ficaram lá, tinham a oportunidade que os outros não tinham. Todo mundo no Egito, para comer trigo, comprava. José não. José oferecia a sua própria família, porque José acabou instalando, talvez um dia vocês me ouvem falar sobre isso, José acabou instalando uma política econômica extraordinária, mas uma política extraordinária de graça para a sua família, porque trigo os irmãos não compravam, recebiam de graça, mas os próprios egípcios tinham que comprar o trigo. Compraram com dinheiro, quando o dinheiro acabou, compraram com a terra, quando a terra acabou, compraram com seus próprios corpos. E então esses judeus, ou esses hebreus que foram para o Egito, acabaram tendo muita influência. Só que passado 432 anos, surgiu um rei, Faraó, que decidiu então ignorar a história toda dos hebreus, dos israelitas. O que acontece é decide escravizar o povo. Então, quando ele bota a escravidão, o povo clama, chora, lamenta, e Deus ouve. Então Deus cria um projeto para salvar o povo da escravidão do Egito. Como é que se deu essa libertação? Uma mulher de Levi acabou tendo um filho numa altura que surge um decreto, e o decreto do rei era: se toda mulher hebreia nascer uma menina, deixa a menina viver, mas se nascer rapaz, mata, porque esses hebreus estão a se fortalecer muito, daqui a pouco vão ser maioria e podem aqui nos atacar. Podem ser, como está a se fazer na imigração nos outros países, né? Não se quer maioria. Angolanos todos estão a emigrar, e os portugueses estão aí com medo, e o Chega diz: chega, não venham mais, vamos barrar. Então, naquela altura, Faraó fez a mesma coisa, disse: epa, esses não estão a vir, mas estão a nascer aqui, é melhor começar a matar os moços, porque esses aqui estão a se fortalecer, já treinam aqui nas pirâmides, daqui a pouco podem nos atacar, vamos acabar com esses moços todos. Só que as parteiras, no dia do parto, quando eles viam o rapaz a nascer, eles ajudavam as mães a esconder as crianças. Esconder. Uma dessas crianças chamava-se Moshe. Na verdade, o nome Moshe, quem deu foi a mãe que adotou, porque a mãe de Moisés, quando teve o menino, vendo que o rapaz era bonito, decidiu lhe esconder. Só que criança não lhe esconde muito tempo, né? 1 mês ainda pode esconder, 2 meses, 3 meses já começa a chorar de propósito, ok? Porque ele já dá conta que para a mamãe lhe receber é chorar, para o papai vir é chorar, ela trata tudo com gritos. Então Moisés já chorava muito, e a mãe disse: esse miúdo aqui vão lhe descobrir, os soldados passam na rua a matar as crianças, é melhor eu esconder. E a mãe de Moisés teve uma ideia genial, decidiu esconder a criança na casa onde estavam a matar. Pegou a criança, lhe meteu num cesto, lhe levou no rio Nilo, na posição do palácio, onde estava o decreto de morte, onde eu vou levar lá no miúdo para viver. Ele coloca a criança na casa de Faraó. A filha de Faraó saiu a tomar um banho lá no rio e ouviu o choro da criança, mandou a sua serva. Quando trouxe, era uma criança, disse: uau, só pode ser uma filha das hebreias.
Ei, gostei da criança, ela é bonita, vou adotar para mim. Miriam estava de longe, a irmã de Moisés, a observar o que ia acontecer com o irmão dela. Encostou e disse: minha rainha, princesa, posso arranjar uma babá para o teu filho que você apanhou agora? Arranja uma babá, traga, eu pago até um salário real para ela. Foi chamar a própria mãe: mamã, o neném que você deitou de manhã já tem mãe. Então voltou, a mãe de Moisés vai e se apresenta e diz para ela: senhora, eu quero trabalhar. Quanto é o salário? $10.000, aumenta mais 5. Aumenta mais 5 que eu cuido ele para ti. Tá bom, $15.000. Leva o meu filho, está aqui o documento dele. O nome dele é Moshe. Por que Moshe? Porque lhe tirei das águas. E o nome dele é o tirado das águas. O nome de Moisés nem é hebraico, é um nome egípcio, é um nome africano, é um nome, né, daqui. Moshe, porque lhe tirei das águas. Se Moisés tivesse o nome da mãe que lhe gerou, talvez o nome dele fosse o colocado nas águas. Mas o nome dele não é colocado nas águas, é o tirado das águas. E glórias a Deus que todos nós também temos um pouco de Moisés, porque nós que fomos batizados nas águas também fomos tirados das águas. Um dia fomos colocados e tirados das águas. E nota, a semelhança entre nós e Moisés é grandiosa, porque o colocado era escravo, mas o tirado já era livre. O colocado tinha decreto de morte, mas o tirado tinha declaração de vida. Um dia também, quando eu criei em Jesus e entrei para a água do batismo, eu entrei escravo, mas saí livre. Eu entrei morto, mas saí vivo. Eu entrei em pecado, mas saí sem pecado, livre de qualquer condenação, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! E essa é a loucura da graça, porque a mesma criança de manhã é a mesma de tarde. A criança que ele escondeu para não morrer é a mesma que ele agora não precisa esconder, porque não vai morrer. É a mesma, não mudou nada. A única coisa que mudou é que mudou de mãe. Nasceu de novo. Por isso Jesus disse a Nicodemo: é-te necessário nascer de novo. Será que entrar no ventre da mãe? Não, é apenas fé. 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 Amados, quando nós cruzamos com o ímpio, parece que não temos diferença. Eu e ele temos, e a diferença é fé. Fé. Eu criei para a salvação. Eu fui salvo da condenação. Não há condenação para mim. Agora Moisés pode chorar à vontade. Os soldados podem entrar na casa: essa criança matou, tem problema. Esta aqui não é qualquer criança, é filho da filha de Faraó. É filho da filha. É filho da filha de Faraó. Mostra o documento, está aqui, egípcio. Mãe dele vive no palácio. Eu sou a babá. Só estou a alimentar até crescer. Disse que quando ele crescer, desmamar, para ele levar de volta para a casa dele. Quer tocar, quer ter problema? Sabe quem esse é? Não. Chefe, desculpa. Vamos a ir embora. Moisés ganhou status só porque nasceu do palácio. Só que tudo isso, pastor Maimuna, se tornou um conflito na vida de Moisés. Porque Moisés agora tem duas mães, Moisés agora tem dois povos, Moisés agora tem duas nacionalidades. Tem a mãe que lhe gerou e a mãe que lhe adotou. Tem a nacionalidade hebreia e tem a egípcia. Quando ele cresce, Moisés agora é grande, vai visitar os seus irmãos escravos lá no campo e encontra um egípcio com chicote na mão a bater gravemente no hebreu. Moisés agora entra em conflito, porque ele é egípcio que está a bater, mas ele é judeu que está a levar surra. Agora ele vê ele a bater nele. Agora ele precisa resolver esse problema, porque ele tem um conflito dos dois lados dele. Ele não é apenas hebreu, ele também é egípcio. Então ele precisava acudir à luta entre o egípcio e o hebreu. Só que na luta do egípcio e o hebreu, você não pode acudir sem matar um. Você precisa matar um. Se você mata o egípcio, você perde o palácio. Se você mata o hebreu, você perde a promessa. Quem você quer matar? E aí então ele acorda e decidiu: esse egípcio aqui é adotivo. Agarra, pescoço, uma presa, morte, matou, cavou um buraco, enterrou o egípcio. Dia seguinte descobriram o segredo. Moisés precisou fugir. E autores hebreus, quando fala dos heróis da fé, fala que Moisés preferiu abrir mão dos palácios, preferiu perder os palácios, porque contemplou a promessa. Aleluia! Nós também poderemos um dia ter encontrado essa luta. E a Bíblia diz: a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas nessa luta eu preciso matar um. E eu escolhi matar a carne, porque os que são nascidos do espírito não cumprem as concupiscências da carne e não andam segundo a carne. E nessa luta eu preciso matar um. E eu escolhi quem eu matei. Matei a carne.
Aleluia. Para que eu viva para o Espírito, para que eu viva para Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós somos nascidos do Espírito. Nós somos do Espírito. Quem é conosco do Espírito? Quem é conosco do Espírito? Mas esse preço é grande. Quando você mata o egípcio e lhe enterra, você precisa fugir. Um deserto te espera. Agora você deixou o palácio e você precisa seguir o deserto. Só que o palácio só tinha conforto. E o deserto tem o confronto. Só que lá está o Deus da promessa. Moisés decide ir para o deserto. Sofre os caminhos todos duros. E lá Moisés acaba conhecendo uma família, a família de Jetro. Jetro tinha muitas filhas. Uma das filhas acaba se tornando esposa de Moisés. E Moisés decide trabalhar para o seu sogro. Ficou pastor de ovelha. Aquele que sempre cresceu com as benesses do palácio, agora é um pastor de ovelha. Só que Deus estava a fazer o caminho de Moisés. Deus estava a trabalhar o caminho de Moisés. Porque ele já conhecia o que era o palácio, agora foi conhecer o que é deserto. Dos 0 aos 40 anos, Moisés viveu os benefícios do palácio. Agora, dos 40 aos 80 anos, viveu as dificuldades do deserto. Só que tudo isso, pastor Júlio, é Deus a preparar Moisés para a missão dele. É que Moisés primeiro estava no palácio sozinho, depois foi no deserto sozinho, porque mais tarde Deus lhe usaria para ir no palácio com Arão e os anciãos, para ir fazer negociações políticas, diplomáticas, porque Moisés não poderia fazer as negociações da libertação do povo se ele não aprendesse a diplomacia do Egito. Moisés já sabia falar na linguagem do palácio, porque ele cresceu no palácio. Ele sabia como se introduzir, ele sabia como falar, ele sabia como comunicar, e Deus estava preparando Moisés desde cedo. Amados, não olha para a tua vida como uma vida vã. Tudo o que acontece na nossa vida pode estar dentro de um plano glorioso de um Deus que te prepara para coisas extraordinariamente maior do que você pode imaginar. Moisés, a primeira fase da vida dele, palácio. E a segunda, deserto. Agora que ele aprendeu sobre palácio e deserto, agora Deus diz, agora volta para o palácio. Para quê? Vai falar com o faraó, para deixar o povo ir. E ele foi. Mas antes reclamou, disse, Senhor, eu não sei falar. Sou gago, não sou eloquente. Manda outro. Deus disse, não vou mandar outro, vou te mandar com outro, mas você também vai. Teu irmão Arão irá contigo. Ele te será por boca, tu lhe serás por Deus. Vai lá, ele falará na tua vez. Foram juntos. Chegaram para o faraó e disseram assim, faraó, deixa o povo ir. O faraó disse, eu não deixo o povo ir nada. Esse povo é meu. O faraó se sentia também um Deus. Disse, olha, o Deus que me mandou vir te falar para deixar ir, vai te castigar. Já que você se mete como Deus, vai ter luta dos deuses. Primeira vez, faraó não ouviu, praga. Segunda, praga. Terceira, praga. Quarta, praga. Na quinta praga, faraó chamou, disse, Moisés, vem, vamos negociar. Olha só, que tal vocês adorarem vosso Deus mesmo aqui? Moisés disse, não. Quem nos mandou adorar, mandou sair. Nós não podemos adorar aqui. Faraó estava oferecendo uma adoração sem abandono do mundo. Não. Se Deus quer a adoração de nós, a nossa adoração tem que ser feita fora da influência das trevas. Aí Faraó deu conta que não ia conseguir negociar, trocou. Disse, tá bem, podem ir, mas não vão longe. Uma salvação sem distância do mundo. Não existe. Se Deus nos salvou para ir longe. Eu não fui salvo para ficar vizinho do mundo, da carne, do diabo e das concupiscências. Eu fui salvo para ir longe da influência das trevas, das concupiscências. Eu não tenho vizinhança com o diabo. Não tenho proximidade. Porque quem é vizinho está perto de voltar. Amém? Ser vizinho não é bom. Só pergunta para a Ucrânia o que está a acontecer. Só para ser vizinho da Rússia. Ou então para Israel, que é vizinho lá do Médio Oriente. Né? A vizinhança é perigosa. Então, nós vamos para longe. Na terça e na quarta praga disse, tá bom, podem ir, vão longe, mas deixam as mulheres e as crianças. Não, nossa salvação envolveu a nossa família. Crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Minha salvação não deixou minha esposa, não deixou meu marido. Não... Eu fui salvo por completo. Toda a minha casa servirá ao Senhor. Na quarta proposta ele disse, tá bom, vão, podem ir longe, levam a família, mas deixam o gado. Não, nossa salvação também envolve riqueza. Nossa prosperidade não ficou na mão de Faraó. Nosso gado vai conosco, nenhuma unha ficará. Deus não nos salvou para irmos pobres e a riqueza ficar com o diabo. Nós fomos salvos em toda a área da vida, somos salvos. Só da influência da nossa vida marcada pela glória da salvação. Então Moisés acaba saindo com o povo, caminho do deserto. E Deus anda com ele desde o início.
A glória de Deus nos acompanha desde o princípio. Deus estava lá, sua presença era clara de dia. Era como uma nuvem, ok? Que fazia sombra, porque o sol no deserto é escaldante, as dunas aquecem, ok? No deserto você pode ter visão de tanto atordoar, porque o calor é intenso, a sede é tremenda, e Deus, porque amava o seu povo, estava no meio do seu povo, botava um teto de nuvem. Imagina só uma caminhada como essa. Vocês estão a viajar no deserto e uma nuvem a vos seguir, uma nuvem fresca, também não molha, mas ela coloca frescura, ar-condicionado divino na vida dos humanos. Eles estão a caminhar com aquele luxo tremendo. Quando ficava noite, aquilo mudava, parece placa solar, né? Mudava. Quando começava a anoitecer, ela deixava de ser fresca, ficava quente. Ficava uma coluna de fogo. De manhã, nuvem fresca. De noite, coluna de fogo. Porque no deserto, de dia, é extremamente quente. De noite, extremamente frio. Então a glória que cobria o povo era fresca de dia, quando era quente, e era quente de noite, nas noites frias. Então Deus acompanhava. Só que esse povo viveu esses milagres, viu a morte dos primogênitos, viu as 10 pragas, viu o mar se fechar, viu milagres extraordinários, mas mesmo assim manteve rebeldia. Não mudou, e o coração ficava sempre pensando no Egito, se rebelando contra Deus. Acontece então que um dia Moisés, nessa caminhada do deserto, aí Moisés decide subir para ir ter com Deus, porque Deus disse: vem ter comigo. E Moisés demorou. O povo disse para Arão: Arão, tu também és líder. E deixa eu dar aqui um conselho aos líderes: não ouça muito o povo quando começam a te meter na cabeça que tu também és líder. Não é só o pai, não é só pai, você também tem graça. Esquece essa conversa, irmão. Pode te levar a fazer um bezerro de ouro. Arão era homem de Deus, mas quando o homem de Deus dá ouvido a pessoas que não devia dar, constrói um Deus falso. Um grande homem de Deus construiu um Deus falso. E construiu um Deus falso com quê? Com brincos na orelha das mulheres, com brinco do nariz das mulheres. Pequenos brincos podem fazer um grande bezerro. Pequenos conselhos, pequenas conversas podem envenenar um grande coração. Aí então Arão foi pressionado pelo povo, diz assim: faça-nos Elohim. O termo no hebraico é faça-nos Elohim, o nome de Deus. Faça-nos Deus, faça-nos um Deus, para que possamos orar e adorar. Porque esse teu irmão Moisés subiu no monte, já faz 40 dias, já morreu. Ninguém vive 40 dias sem comer, já morreu. Faça-nos Deus. Aí então Arão, pressionado, pediu os brincos, começaram a trazer ouro, pulseira, colar, desfez, derreteu, decidiu fazer um bezerro de ouro, o tamanho de um bezerro, de um boi gigante. E aí ele fez e colocou o bezerro em pé e disse assim: povo de Deus, eis aqui o vosso Deus que vos tirou do Egito. Eis aqui o vosso Deus que vos tirou do Egito. A atribuir a um Deus falso as obras de Deus. Uma blasfêmia contra o Criador dos céus e da terra. Deus olhou para aquilo e disse: eu sou isso. Moisés, sim, Senhor, o teu povo que tiraste do Egito, lá embaixo já se desviou. E Deus tinha uma característica, ou tem uma característica interessante, né? Quando o povo está certo, o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí começa a se desviar, o teu povo que tiraste do Egito. Porque tudo de bom vem dele, mas tudo de mal vem de nós. Se você me vir cometer um erro, sou eu mesmo. Mas se você me vir fazer um milagre, é ele. Se você me vir curar enfermo, é ele. Se você me vir fazer alguma coisa boa, é ele. Porque todo dom perfeito provém do Pai das luzes. Aleluias. O teu povo que tiraste do Egito já se desviou, Moisés. Disse: Senhor, tá bem, deixa então lá ver. Moisés pegou com as tábuas da lei, está a descer. E o primeiro mandamento da tábua que ele está a trazer já está sendo quebrado quando ele está a chegar. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. E Moisés com a tábua, onde a primeira lei é: não terás outros deuses além de mim. Não terás. Ele está a chegar com a tábua, ele já... Moisés, como ficar nervoso à toa, era gago, né? Gago, quando não consegue falar, só age. Isso. Mas então
Já pegou, já partiu já. Não dá para você quebrar a primeira lei, quebrou tudo. Você não tem juízo. Só que Moisés, quando ele quebra a lei, isso também entristece a Deus. Ele quebra as tábuas da lei. Ok? Moisés quebra a dura lei. Ele bate no chão. E Deus então ordena o extermínio do povo. Diz assim: eu vou fazer a partir de ti um outro povo, Moisés. Moisés disse: para me falarem que eu fui tirar o povo do Egito para eles matar no deserto, para fazer uma... Não. E isso revela que Deus escolheu o homem certo, porque haveriam homens que aceitariam essa proposta. Amados, nem sempre a proposta que Deus dá, e você vai encontrar isso, né? Isso é teologia, vou falar rapidamente porque é do campo teológico. Nem sempre o que Deus vai falar é, na verdade, o que é doutrina. É muitas vezes para no teu coração ficar claro se você lhe ama mesmo. Você vai encontrar na palavra de Deus uma palavra que ela não se contradiz. E aqui entra as maiores discussões, inclusive do campo cristão. Quer nos campos soterológicos, por exemplo, calvinismo, arminianismo, querendo, por exemplo, dividir algo que indivisível, que não se separa. É tipo, não, eu fui salvo porque Deus me levou, eu porque eu fui. Amadeza, porque você chega lá na porta, você encontra escrito, por exemplo, lá fora: vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite a dizer: vinde a mim. Você leu aquilo e disse: uau, vou ir. Quando você entra aqui, olha para trás, lá dentro está escrito: ninguém vem a mim. Agora não me meta aqui nas discussões teológicas. Não, eu vim. Não, me trouxeram. Amado, você veio e te trouxeram. E quando te trouxeram, você veio. Amém? Agora, como se entende isso? Você não tem vocabulário no teu linguajar, esquece. Vai ler dicionário do céu lá na eternidade um dia para te explicar. Nós não temos palavra suficiente para explicar isso. Então, você vai ver um Deus que fala sério, duas palavras que parecem se contradizer. Moisés, traga teu filho todo, ele mata. Quando Moisés tenta matar, não mata. Mas é para matar ou para não matar? Não mata. Mata e não mata. Só que naquele ato de Moisés aceitar matar, já matou. Porque apontava para algo bem mais lá no futuro. Amém? Então, amados, começamos a ver Deus a trazer essa palavra para Moisés. Moisés decide então revelar o coração que Deus semeou nele. Deus, não mata o povo. Moisés se torna um intercessor, buscando a misericórdia de Deus, dizendo: Senhor, não faça isso com o povo que escolheste. Tu és compassivo, tu és misericordioso. Na ira, tu sempre se lembras da misericórdia. Amém. Glórias a Deus. É por isso que quando eu encontro pessoas que oram como Deus quer que oram, eu louvo a Deus pelo coração deles. Amém. Amado, você precisa crescer até ter o coração do próprio Deus, para você se colocar diante dele e dizer assim: eu tenho misericórdia. E Deus ouve essa oração porque você já está agindo como ele agiria, misericordiosamente. Amado, porque nós temos um Deus que quando castiga como se nunca tivesse acertado. Mas também quando ele perdoa, te perdoa tipo como você nunca errou. Então, nós temos esse Deus compassivo ao extremo. Então, quando você conhece o coração compassivo de Deus, você ora como Moisés. Moisés orou, disse: tenha misericórdia, Senhor. Ele falhou com a sua palavra. O anjo vai vos acompanhar. O Senhor, é aqui que chega esse texto. Você entendeu a história que eu trouxe para aqui? Se o Senhor não for conosco, nós não. Para onde Jacó estava aí, para onde José estava aí, é para lá que Moisés estava aí. Moisés entendeu que a viagem não era dele, Pastor Júnior. Essa viagem com Jacó, de Jacó que continuou com José, essa viagem é anterior a mim. Senhor, todos eles viajaram contigo. É na nossa vez que vai anjo, não vai? Aleluia! Não, todos foram contigo. Na nossa vez, não, vou mandar o anjo. Não. Anjos nos sirvam mesmo só, anjos nos guardam mesmo só, anjos nos protegem mesmo só, mas é o Senhor que vai conosco. Aleluia! É Deus que vai conosco, é o Senhor que nós desejamos. E o pastor Júlio escolheu um tema extraordinário, que é a glória da tua presença. A glória. E nós precisamos dizer na Escritura: se Deus não reparte sua glória com ninguém, nem com anjo reparte. Logo, se os anjos fossem acompanhar Moisés nessa trajetória, pode ter certeza que não iriam com a mesma glória. Não seria na mesma dimensão, não teria a mesma manifestação.
não teria a mesma glória. Amados, uma das coisas mais importantes, se não a maior, na nossa fé cristã, é comunhão com Deus. A maior. Eu tenho dito uma frase interessante que eu gostaria que você gravasse. Uma das grandes bênçãos do cristianismo é conhecer a Cristo. Certo? Conhecer a Cristo é a grande bênção do... Quem já conheceu a Cristo? Quem conheceu a Cristo? Agora, fazer Cristo conhecido é um bônus. Porque eu conheci Cristo, agora eu faço Cristo conhecido. As pessoas conhecerão Cristo. Mas maior do que as duas é ser conhecido por Cristo. Conhecer Cristo é salvação. Fazer Cristo conhecido é missão. Mas ser conhecido por Cristo é comunhão. É dali que muita gente até conheceu Cristo, em algum momento apostatou, até fez Cristo conhecido, abriu igreja, pregou, fez missão, mas não andou em comunhão com Cristo. E como Cristo mesmo diz, um dia vai chegar e dizer, nunca te conheci. Porque Cristo está a dizer que o que eu quero de vocês, nem é que vocês façam milagre, operam milagre, viram até, é que vocês tenham intimidade comigo. É que vocês tenham relacionamento comigo. Na Bíblia tem homens que nunca operaram milagres, mas eram amigos de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus e moveu Jesus de um sítio para outro onde ele estava, porque a amizade faz Jesus bradar, sai para fora. E um dia os amigos de Jesus ouvirão, saia Júlio, saia Maiomona, vem para o reino do teu pai, porque isto é bênção dos amigos. Não queira poder sem amizade. Não queira unção sem amizade. Não queira nenhuma outra glória que não seja a glória da comunhão. Moisés estava dizendo, eu não quero outra coisa, eu quero mesmo o Senhor. Aleluia. Aleluia. Amado, nenhum anjo conseguiu salvar quem quer que seja. Paulo, quando vai falar do anjo, assim, se um outro evangelho vos for dado, considere anátema. Mesmo que formos nós a vos pregar outra coisa que não seja essa, neguem. Mesmo que for o anjo. As maiores igrejas hereges do mundo nasceram com visão de anjos. Me apareceu um anjo. Aquele anjo veio e me disse, tem uma nova revelação para ti. E aí a pessoa estava a tremer e começam a lhe dar, olha, você vai usar Jimpepe quando você tiver a cura. E aí você aceita mesmo que, amado, ainda que surgir um anjo que te dizer outra coisa que não seja o evangelho, diga não. Não. Amado, nós não estamos aderindo às mensagens dos últimos dias. Nós temos a mensagem de todos os dias. E a mensagem é Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. A Maria, quando recebeu o anjo em sua casa, a apresentação de Gabriel diz, ele será Emanuel. Emanuel significa anjo conosco, anjo convosco. Não, não é anjo convosco, é Deus convosco. Nossa comunhão não é sobre ter anjos, é sobre ter Deus. A nossa doutrina não é a doutrina de anjos, é a doutrina de Deus. É Deus em nós, a esperança da glória. É por isso Jesus não pode ser dito dele que ele é apenas um anjo. Jesus não é de Deus, inteiramente Deus. E o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amados, a glória é uma característica intrínseca de Deus. Deus é Deus de glória. Ele nos criou para lhe darmos glória. Quando nós sairmos desse processo que começou com a criação, passou pela queda, foi para a redenção, ela vai terminar em glória, na glorificação. O que tem a ver com a glória tem a ver com Deus. Por isso que nos salvou não foi um homem que também não é Deus. É este Deus que se fez homem. Ele se esvaziou, mas não se desligou da essência da sua glória. Por isso, quando Moisés diz assim, se o Senhor for conosco, nós não iremos, precisamos nessa mensagem ser remetidos à mensagem do Evangelho. Porque Moisés está dizendo, sem tua glória nós não iremos. E agora Deus, em Cristo Jesus, nos traz uma mensagem muito mais gloriosa. Vocês não irão sem a minha glória.
Aqui, Moisés é que está a rogar para que Deus esteja com eles. Agora, em Cristo, é Deus que em carne se apresenta a nós, para que então conheçamos a sua glória. Esse Moisés está a dizer presença. O pastor Júlio meteu aqui glória, a glória da sua presença. E a presença de Deus, ela não pode ser confundida com sua manifestação. Porque quando estamos a falar de presença, poderemos estar a falar da presença dentro do aspecto da sua própria natureza. Porque em natureza, pastor Júlio, Deus é sempre presente. Ele é omnipresente. Quer dizer que assim no bar onde estão a beber, Deus é omnipresente. No prostíbulo onde estão a se prostituir, Deus é omnipresente. Mas quando nós falamos de presença na Bíblia, nós não estamos a falar da presença sem a manifestação. Quando a Bíblia fala da presença, sentimos a sua presença, estamos a falar de uma presença que Deus não só está, como Ele quer que se perceba que Ele está. E Ele está ali com totalidade dos seus atributos. Ele não está aí apenas em natureza, Ele está aí em caráter, Ele está aí em personalidade, Ele está aí em autoridade. Nessa sala, Deus não está presente como está presente no bar. Deus pode estar presente no bar em misericórdia, mas aqui Ele está presente em graça, Ele está presente em poder, Ele está presente para realizar aquilo que Ele propôs em sua palavra. Agora perceba, amados, estamos a falar da glória da sua presença. Precisamos considerar que esse Moisés chegou a dizer para Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. Esse pedido de Moisés nos assustou, porque toda a narrativa bíblica de Êxodo parece que Moisés via glória. Porque Deus falava com Moisés face a face. Não é isso que a Bíblia falava? E Moisés falava com Deus face. E subiu e Moisés falou com Deus face. Mas depois Moisés está a dizer: mostra-me a tua face. Moisés, qual face? Você nos contou que você, quando subia, falava com Deus face a face. Mas depois estava a pedir: Senhor, mostra uma face. Então qual é a face que você estava a ver para pedir uma face que você quer ver? Alguém disse certa vez que os homens usam máscaras para se esconder. Deus usa máscara para se revelar. Porque se Deus não usasse a expressão máscara, e o homem lhe visse como ele é, não suportaria. Os olhos dos homens explodiriam. Amado, nem o sol fica humilde diante de Deus. Agora imagina, nós que não olhamos bem no sol, sem óculos, olhar para Deus como Ele é. Então Moisés não via a face de Deus como é. Moisés via como Deus se fazia ver. Só que Moisés sabia que aquela máscara era um ato de apresentação de Deus para a pequenez dele. Só que Moisés disse: Senhor, me mostra só a grandeza do que você é realmente. Disse: como eu atendo tuas orações, vou te dar uma resposta. Eu vou passar e vou meter minha mão. Quando eu estiver longe, vai me ver de trás. Mostra-me a tua glória. No Lubango eu preguei, pastor Maimona, eu preguei o seguinte subtema: mostra-me a tua glória. Um pedido negado. Um pedido. Moisés lhe era aceito todos os pedidos, menos esse. Deus falou: eu para te salvar, você vai me ver lá. Já passei. Vai me ver a passar ali, vi, passou. Lá. E foi o que Deus fez com Moisés. Só que o que Deus não deu a Moisés, deu a você. Porque em Cristo Deus não deu as costas, Deus deu a cara. Em Cristo Deus não... Oh, aleluia, eu pensei que tem uma igreja cristã nessa sala. Em Cristo Deus deu a cara. A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém, mas Cristo, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Senta. Amados, a glória da sua presença. Eu vejo que muitas atividades, às vezes me convidam a falar assim: mostra-me a tua glória. Amados, nós não podemos perguntar. A questão não é se nós não temos visto a glória. Não é mostra-me a tua glória. É
se nós temos visto a glória que nos mostraram. Não é sobre Deus mostrar uma glória, é sobre nós vermos uma glória que Ele mostrou. A maior manifestação que Deus já fez, a maior apresentação que Ele já fez, não é quando veio com nuvem, não é quando Ele veio com fogo, não é quando Ele veio o evento, não é quando Ele veio em... É quando Ele veio em carne. É quando Ele veio em carne. Pastor Júlio, é quando Ele veio em carne. Imagina Deus Criador no ventre de uma mulher, começando como embrião, um feto, crescendo, obedecendo o processo normal que Ele mesmo definiu. Nasceu de parto normal, cresceu no colo, fugiu em esfronha, obedeceu o processo de crescer, osso a crescer, no corpo daquele que criou o osso, criou as veias, criou o sangue, e Ele está a crescer como homem normal. O menino Jesus não é apenas um menino, é Deus. Ele agora tem pai, tem mãe, e Ele é mãe da sua mãe, é pai do seu pai, porque Ele gerou tudo e todos. Ele agora que foge da espada de Roma e de Herodes, é o protetor de todas as coisas. Amados, a maior glória não é a glória da exaltação, é a glória da humildade que começou na encarnação. Deus em nós, a glória da sua presença. Quem pode contemplar o todo grande, o todo poderoso no corpo de um bebê? Não é mostra a minha glória, é se você tem visto a glória que Ele mostrou. Você consegue ver isso? O gigante no nenê, o todo grande no pequeno, o que não morre fugindo morte, se escondendo em África, no Egito, crescendo como uma criança normal. Eu estou todo arrepiado porque isso me assusta. Algumas crianças brincaram mesmo com Deus. Não é um anjo, não é uma teofania, não, é Deus, Pastor Júlio. Assim mesmo, Jesus chuta a bola aqui. E ele tá achando, eu estou a brincar com Deus. Não é mostra a minha glória. Você tem visto a glória que Ele está a mostrar? Às vezes nós não conseguimos contemplar as coisas grandes nas pequenas. E Deus decidiu esconder as coisas sábias nas loucas, as que são nas que não são. E infelizmente isso só se revela a quem a graça alcançou para ver grandeza nele. Grandeza nele. Agora Deus está no nosso meio. Emmanuel, Deus está no nosso meio. Pastor Júlio, posso descer? Deixa eu terminar isso aqui. Deus está no nosso meio. Pastor Maí, eu não sei você, mas eu quando olho para isso, para mim seria se Deus viesse como trovão, como um fogo a dar um espetáculo no céu. Amado, isso é muito mais fácil. Deus, homem. E ninguém consegue nessa ligação hipostática entender como é que Deus é homem, sem Ele deixar de ser menos homem, e esse homem é Deus. Ele é filho do homem porque nasce do homem, e Ele é filho de Deus porque nasce de Deus. Aí nós entendemos que Ele é tão Deus, que Deus não atropela o homem, e Ele é tão homem que não falha com Deus. Ele está intrinsecamente ligado como Deus e homem, e Ele é Deus do homem, Ele é homem de Deus ao mesmo tempo. De tal forma que você não pode dizer que Ele é 100% Deus e 50% homem, porque Ele é totalmente homem. Tão homem que até foge. E como pode fugir aquele que não foge de ninguém? Como pode se esconder aquele que vê todos? É esse Jesus. Queriam lhe declarar rei, fugiu. Quando mataram o primo dele, chorou. Quando viu o amigo dele morto em incredulidade, chorou. E Jesus, Deus do céu, tem lágrima. E Ele chora. Vocês conseguem contemplar isso, amados? Uau! Não só tem lágrima, Ele tem sangue. A cruz provou. Ele foi perfurado, Ele gritou. Ele foi estrangulado. Chicotes no corpo de Deus. Você não foi salvo com sangue de galinha, de pato. Você foi salvo com sangue de Deus.
O sangue de Deus te comprou. Você está redimido e justificado. E por isso eu não consigo entender quem vem na nossa igreja e diz que um bruxo foi, matou galinha, lhe fixou e deu certo. Sangue de galinha, irmão. Sangue de pato, de pomba, de rola. Eu fui lavado com sangue. Comprado com sangue. Não é sangue de qualquer um, sangue. Eu enfrento qualquer feiticeiro, mesmo que tenha aqui um, te enfrento. Em nome de Jesus. Não consigo crer que um ritual feito numa queira dos homens na Damba anula o ritual feito no Calvário, na cruz, em Gólgota. Aleluia. Deus. E quando eu olho para essa mensagem, eu não consigo conceber que exista outra que substitua essa mensagem da salvação. E eu consigo conceber que nisso, no Deus presente, só nele, poderia haver o que nós chamamos da doutrina da reconciliação. Eu queria 2 pessoas aqui. Vem, filho. Mais alguém. Obrigado. Vamos imaginar. Deus e homem. Esse aqui é Deus, esse é o homem. Deus é espírito e o homem é carne. Agora, Jesus é Deus com Deus desde a eternidade. Eles não têm princípio nem fim. E aqui entra a confusão das nossas conversas. Mas vieram de onde? Você nem sabe bem se vieste de onde. Quer saber coisas divinas. Jesus disse a Nicodemo, se eu te falei das coisas naturais, não estás a entender. Se eu te falar das espirituais, em outra palavra, essa matéria não é da tua classe. Quer aprender sobre mais mistério, morre. Então, vamos falar de... Jesus é Deus de Deus. Ok? Aqui vai um sadraquismo, né? Jesus é Deus de Deus. Ele é Deus com Deus. Agora, esse Deus e esse Deus não são 2 deuses. Eles só são um. Você consegue entender isso? Você não pode confundir as pessoas, mas também não pode separar a essência. Então, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus, mas não são 3 deuses. É só um. Mas como é que esse um é 3? Amado, essa matemática não é daqui. É por isso é crer. Agora, esse Deus precisa salvar esse homem. Só que esse Deus, para salvar esse homem, tem que matar esse homem. Porque à medida que ele quer lhe salvar, também quer lhe matar. Porque por meio de um homem chamado Adão, entrou o pecado no mundo e ele precisa morrer. Só que o Pai, misericordiosamente, decide salvar esse homem. Para salvar esse homem, ele precisa operar esse processo. Esse Deus, Jesus, decide então entrar na natureza humana sem contaminação. Por isso ele nasce de mãe, mas não precisou de pai terreno, para não ter a contaminação de Adão. Então ele nasce como neném e vem e começa a ser um homem como se fosse filho desse homem. Só que quando ele nasce, ele se torna no segundo Adão, e que vai ser o último. Então ele se torna na nova criação de Deus, para que a partir dele outras criações viessem. Agora esse Jesus que é homem, que é um Adão mais Adão que aquele Adão, ele é um homem mais homem que aquele homem, também passa por provação, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Agora ele é poderoso para livrar os que são tentados. É dali que, como nós agora cremos nele, precisamos nascer de novo dele, da natureza dele, para não termos a condição do velho Adão, mas nascermos na condição de Jesus. Isso só aconteceu porque esse Jesus era o único perfeito reconciliador entre Deus e o homem. Porque para reconciliar o Deus com os homens, você precisa conhecer Deus e você precisa conhecer o homem. E para você acudir uma luta, mesmo no bairro, você tem que segurar na mão dos dois. Por isso Jesus, com a mão de Deus, segurou em Deus, e com a mão de homem, segurou no homem. E lhe reconciliou. Isso só Jesus podia fazer, porque Jesus é das 2 famílias. Para você reconciliar, não pode ter parte. Pelo menos você tem que ser das 2 partes. Ele, como Deus, é da parte de Deus, e como homem, é da parte do homem. Nessa parte tem justiça, nessa tem injustiça, nesse tem perdão, nesse tem pecado, nesse tem vida, nesse tem morte. Então, com a vida daqui, leva a vida aqui, e com a morte daqui, aceita a morte. Então, esse Jesus acaba resolvendo o problema que havia entre este homem e este Deus, e só podia fazer isso porque ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Agora o homem e Deus estão
reconciliado. Ele mesmo disse: vocês guardarem os meus mandamentos, eu e o meu Pai viremos e faremos morada em ti, voltando à condição da sua presença e sua glória. É dali que nós hoje ainda estamos na carne da nossa morte, mas nós vivemos naquela consciência que Paulo diz, que nós não choramos como choros que não tem esperança. Pode morrer esse corpo corruptível, mas são do corpo. A única dificuldade que um cristão tem é que ainda está no corpo antigo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo está nele, operando transformação. É por isso que quando eu imponho as mãos, eu cuido da nova criatura que me tornei em Cristo Jesus. Vim aqui e fazer aqui uma maracutaia e começar a aparecer. Ele é tão simples como Deus é simples. Você veio com casa, não estamos a fazer maracutaia. Deixa eu dar um exemplo. Foi no Lubango, pastor Júlio, foi no Lubango, correndo com protocolo, e uma irmã veio: pastor, por favor, é mesmo urgente, é urgente. Me agarrou no canto. Está doente? Tem o quê? Tenho doença. Qual doença? Do século. Qual século? Estás curado em nome de Jesus. Vai fazer um teste, me traga amanhã. Saí, fui para o carro. Um rabo saca, tem que me meter no jejum, me levar na vigília. Você não nos manda, amado. Eu voltei para Luanda. Vim para Luanda, segundo ano volto. Já tinha falado com o pastor. Lembra daquela irmã que te travou lá fora? Sim, já fazemos assim um propósito, me esfregar com azeite. Mas minha irmã, mas quem te disse que você já... Você é rebelde. Te falei que traz texto. Não trouxeste por quê? Vai, não vou orar por muita paciência. A irmã foi de novo, terceiro ano, de novo. Vai. Trouxeste o que eu te pedi? Não, pai, ela saiu daí e foi embora. No fim do dia já tinha atendido tanta gente. Falaram o quê? Não, pai, nem por mal. O texto aqui está. Aquele reagente ali não é bom. Às vezes dá falso negativo. Disse: onde é que tem reagente bom? Disse: bem, mesmo também aquela clínica. Ele pega reagente no estado. Dia seguinte. Por quê? Porque as pessoas querem uma presença que faz para estar no nosso meio, por meio da fé em Cristo Jesus. A glória da sua presença é simples. Se alguém está com já não está mais, porque Cristo está aqui na totalidade do seu ser. Quem crê que Cristo está em nós? Ele elogiou sua fé. Era alguém naturalmente, nacionalmente. Ele pediu aos judeus: por favor, eu sou um homem rico, e vocês sabem, o trabalhador da minha casa está doente, e essa doença é grave, para morrer, chamado Jesus. Por favor, pede só para ele cura. Ele é muito bom conosco, ele nos ajuda muito. Lhe faça só um favor. Foram já. Jesus também está aí. Também está vindo Jesus. Eu pedi para ele curar. Eu vos falei que não, nos falaste para ele curar, por isso vamos lhe buscar. Não. Acá, informem que eu também sou homem de autoridade. Falo no meu soldado: vem, vem. Falo naquele: vai, vai. Eu não pedi para vir porque você é luxuosa, mas não tem dignidade para te receber. Mesmo também meus olhos, coração. Não precisas vir, pode quer ver. Eram o maior nível. O que tem mais fé não viu o vento, não viu. Para receber Jesus fisicamente na sua casa, lhe dispensaria. Eu e o Messias. Esse homem. E Jesus está a dizer: fé dele é maior. Eu não quero te ver porque te vi. Meus irmãos, é o seguinte. Quer dizer que Jesus é homem de autoridade. Ele também. Não está falando: se eu que sou também já faz a referência. O original. No princípio era a palavra. A palavra se fez. A palavra nem ser carne entrou no tempo. Como Deus não tem início, mas a carne se fez. Agora, quando os judeus vão lhe buscar, eles vão buscar. Ele fala: não é para vir como você se fez. Aleluia, aleluia, aleluia. A presença dele, só precisamos a palavra. A palavra. A palavra. Deus colocou na palavra. A palavra criou o céu. A palavra criou a Bíblia. Agarra a palavra. Agarra. Amado, folha foi feita
pela palavra. Não me dá o que foi feito, me dá o que faz as coisas. Me dá. A palavra é a única que liberta. A palavra é a única que edifica. Aprove Deus salvar o homem. Pecar contra ti. O não pecar não está no esforço humano. Presença. Sabe o que Jesus fez? Ele sabe. Eu estava aí lá, na carne. Como Jesus estava aí lá na carne, não chegou. Quando ele descobriu que ele é palavra, Jesus chegou sem ir lá. O doxa bíblica está presente, Jesus está. Por isso, amado, não coloca a palavra. No coração do teu filho ele fala a palavra. Na tua mulher ele fala a palavra. Amados, sabe que um dia o céu e a terra vai passar? Céu e terra passará. Então, o fim de tudo que eu vos disse é, amado, vocês sabiam? Essa aqui é a palavra encadernada. Quem tem esse livro tem a palavra no caderno. Quem tem Jesus, é tudo acerca da... Por isso, amados, eu nem vou orar por você. A palavra está aí. Faça com esse olho. Nós nem sabemos orar como convém. Quem está falando isso é Paulo. Orava bué. Está dizendo, nós não sabemos orar como convém. Mas aquele Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí você começa a entender muito pelo nível das palavras que falamos. É a comunhão. E nós não sabemos orar. Quando nós oramos, depois ele que começa a orar. Então Deus é que está a falar com Deus. Eu acho que nós precisamos... Quem já deu conta que ele entrou para oração algum dia? Então, João, o próprio Espírito começa a gemer. Eu fico entendendo, mas Deus, porque Deus, que estamos a falar com ele, Deus é que está a falar para nós falarmos com ele. Que ele dirige as palavras. Quer dizer, ele usa a nossa boca para dirigir a ele a palavra que ele quer ouvir. Receba o Espírito Santo, que é a inspiração. Receba toda a glória do Deus que está no nosso meio, por meio do seu Filho. E não perca a oportunidade de pronunciar a palavra de Deus com alguém. Não perca a oportunidade de falar a palavra de Deus. Amados, a partir do momento que eu comecei a descobrir o poder da palavra, qual é a oportunidade que eu tenho? Já dá uma palavra. Começa a gravar versículos bíblicos. Aqueles não são códigos cabalísticos, é aquela palavra de Deus. Se você pronunciá-la com convicção e fé, certamente você verá a glória de Deus. Agora, por favor, eu disse no início, Cristo a quem Paulo prega, sai. Não, você tem que conhecer esse Jesus. Porque antes de você conhecer o poder do nome, você tem que conhecer o homem do nome. Você tem que ter comunhão com esse quem você é. Estou aí. Amém? Não pode te envergonhar. Porque você é de quem? Jesus, você e eu. Amados, não tem a ver com meter batina grande e ficar 3 meses no monte. Por favor, nós chegamos. Amém? Alguém uma vez me questionou, vamos lá, me questionou assim, pastor Sadraque, mas eu estava ali a história do Gadareno, mas Jesus vai numa cidade e liberta o homem. Jesus também ficou. Mas ficou quem? Ficou no homem que ele libertou. Porque o homem veio e disse assim, me leva também. Disse, não, você fica e conta quão grandes coisas eu faço. Jesus Cristo deixou aquele homem com a palavra. Então, onde Jesus deixa alguém, Jesus ficou. Jesus está na tua casa por meio de você, está na tua empresa por meio de você, está no teu bairro por meio